Alô, muito bem-vindos vocês ao nosso canal, que é um canal meu, mas é de todos nós. Muito bem-vindos ao canal Forasteiro. Se vocês não são inscritos, por favor, inscreve. Não custa nada para vocês, mas para a gente, o nosso canal crescer, é muito indispensável que vocês se inscrevam. Outra coisa, se vocês já são inscritos, curte esse vídeo, compartilhe com os amigos, quem gosta de teatro, gosta de arte, gosta de discutir o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Eu nesse vídeo, como vocês podem ter visto já na capa do vídeo, eu vou falar sobre as 3 mulheres altas. Não é as 3, é 3 mulheres altas. Eu sempre falo as 3 mulheres altas, mas o nome da peça é 3 mulheres altas, do dramaturgo americano Edward Abel. Abel ou Abel, não sei, muita gente pronuncia de umas diferentes maneiras. Bom, mas primeiramente eu quero falar sobre o Teatro Copacabana, o Teatro do Copacabana Palace, onde essa peça está sendo montada. Tinha muito tempo que eu não ia ao Teatro Copacabana, porque realmente o Teatro Copacabana estava fechado. Ele passou por uma reforma e reabriu há pouco tempo, e o teatro ficou maravilhoso, entendeu? O teatro antigamente, a última peça que eu assisti lá há muito tempo já foi Desejo, que acho que foi a peça que fechou o teatro, a peça Desejo do Eugênio Nil, com a Vera Fischer, o Guilherme Fontes, Juca de Oliveira e outras pessoas no elenco. Bom, foi a última peça que eu assisti lá. E depois disso fechou e agora reabriu há pouco tempo, e depois dessa reforma o teatro ficou maravilhoso, um teatro elegante, como o lugar merece. O teatro do Copacabana Palace, né, é um dos hotéis 5 estrelas do Rio de Janeiro e com mais tradição. Então é um teatro que ficou com essa sofisticação do Copacabana Palace, com escadas de mármores, tudo muito bem feito. E eu não me lembro se no antigo teatro tinha o balcão, mas eles criaram um balcão, e um balcão de madeira, o teatro todo de madeira, assim, revestido de madeira. É uma coisa muito bonita e aconchegante, é um teatro que vale a pena conhecer. Bom, falando isso, vamos à peça. Bom, estreou ontem, né, dia 26 de agosto, né, uma sexta-feira, e a peça é uma remontagem, porque ela já foi montada no Brasil uma primeira vez, em 1995, e eu assisti essa primeira montagem, com a Beatriz Segal, a Natália Timber e a Marisa Hort. E a peça fala das 3 fases de uma mulher, né? A primeira mulher primeira fase ela tem 26 anos, na segunda ela tem 52 e na última fase ela tem 92, que já é no final da vida. Então, mas na peça o dramaturgo ele coloca por A, B e C. Ele não coloca nomes, ele só coloca A, B e C. Ele chama de A, B e C. E essa peça ele escreveu depois que a mãe dele adotiva morreu, né? E ele é uma peça um pouco autobiográfica, porque ele foi abandonado pela mãe aos 18 anos, e então ele não teve mais contato com essa mãe adotiva, e só foi voltar a ter contato com ela depois, quando ela estava quase morrendo já com Alzheimer.
Então, na peça tem um pouco disso, né? O filho que abandona a mãe, que vai viver a sua vida, que deixa o lar, né? E é um pouco da vida, e é um texto do Eduardo Abel, que tem um humor muito sarcástico e ao mesmo tempo um humor muito inteligente, né? É um texto muito bom. Ganhou o prêmio Pulitzer, que é um prêmio o mais alto prêmio de literatura dos Estados Unidos, né? E ganhou outros prêmios também, Tony. A primeira montagem foi na Broadway. A primeira montagem foi em 91, em Viena, mas depois ele ficou um pouco esquecido e só foi ser montado nos Estados Unidos na Broadway em 94. E em 95 ela já estava estreando aqui no Brasil, né? Então foi uma coisa muito rápida. O texto estava em cartaz ao mesmo tempo no Brasil e na Broadway, né? E eu me lembro que nessa montagem eu tinha 24 anos, que era bem próximo do que é a primeira fase dessa mulher, né? A primeira personagem, que tem 26. E eu tinha, na época, talvez eu pensava como essa personagem de 26, sonhadora, encontrar o príncipe encantado, essas devaneios juvenis, né? E agora, assistindo de novo essa peça, eu tenho 50, então eu tô próximo mais da mulher de 52, e eu assistindo eu pude sentir e perceber melhor essa personagem de 52. É engraçado porque o tempo te muda e você tem outra visão da vida. E é interessante eu ter visto essa peça há mais quase 30 anos atrás e ver agora. E são coisas totalmente diferentes. Fora isso, as três atrizes que fazem atualmente, Sueli Franco, Deborah Evelyn e Nathalie Dill, elas colocam e imprimem a sua personalidade nos personagens. Você, em nenhum momento você sente falta, você poderia pensar que as outras atrizes fariam diferente ou fariam melhor. Não é questão de melhor ou diferente, mas não tem comparação. Elas deixam, elas apagam na memória todos esses vestígios que possam ter, que se a pessoa assistiu a outra montagem, possa ter na memória. Então elas criaram um novo personagem e você não pensa, se fosse a Natália Timber ela faria assim, ou a Marisa Hort. Não, elas pegaram o personagem para elas e criaram a sua personagem. Isso é muito bom, porque a gente tem essa visão delas, e da maneira que elas fazem, né? Então é muito interessante isso. Se você viu a versão antiga, é interessante, mas se você também não viu, você não perde nada, porque você vai ter a visão dela. Talvez a Sueli, por exemplo, ela é mais cômica, ela carrega mais na comédia, no humor, do que a Beatriz Segal, que era uma atriz mais séria e com, vamos dizer assim, é uma atriz que tinha um pedestal, talvez, então, que não era muito quebrado. E a Sueli já é uma atriz que vem de outro ramo do teatro, então é completamente diferente. E ela dá esse tom ao personagem, e o personagem se torna a Sueli.
é muito interessante você poder ver essa visão. Tanto a Sueli quanto a Deborah Evelyn e a Natalia Jill dão o seu selo nesse personagem. Isso é uma dos pontos positivos do espetáculo. Bom, o cenário é quase o mesmo da primeira montagem. Eu me lembro que na primeira montagem tinha uma cama, era um quarto, tinha uma cama, uma mesa de cabeceira e uma mesinha. Era mais ou menos isso. Mas só que nessa montagem a cama está mais de lado e na primeira montagem a cama era uma coisa central, uma cama era um adereço central, né? Quando troca o segundo ato, depois da pausa, esse quarto está um pouco remexido, que é quando começa também outra fase da peça, em que as mulheres se revelam que são uma só em diferentes fases da vida. Bom, o cenário é um cenário normal, feito. Eu tenho aqui o programa, programa simples, mas bonito, com fotos das atrizes, fotos bem bonitas, né? E hoje em dia, falando um pouco das montagens, do sucesso, sobre os textos de Eduardo Ele, os prêmios e tudo. Aqui tem uma foto das três, muito bonita, né? É um programa interessante para se ler, né? Aqui outra foto bem bonita das três, né? E o cenário é simples, mas funcional. Eu também, na outra montagem, tinha uma cortina atrás. Esse cenário também tem a cortina atrás. Não é uma cópia, mas é um cenário que está ali seguindo o texto. O figurino é um figurino também em preto e branco. Elas usam tons de preto e branco, né? Cada uma usa uma coisa preta e uma coisa branca. São talvez para mostrar essa coisa envelhecida, talvez, mas é um figurino que funciona muito bem, né? É uma coisa que funciona muito bem. O cenário é todo em tom cinza, então esse branco, esse preto não choca no cenário, então é uma coisa que deixa bem suave, você passa uma sensação de suavidade, ao mesmo tempo também de morte, talvez. A direção é eficiente. Às vezes me irritava um pouco a marcação da Natalia Jill de ficar muito no chão, uma marcação de se jogar ao chão. Isso poderia melhorar um pouco mais. Eu me senti incomodado, mas talvez o público não sinta isso, mas eu senti incomodado que o tempo todo ela se jogava ao chão e tinha muita marcação no chão. Mas é uma marcação, é uma direção bem precisa, né? Dirigir três atrizes com caracteres totalmente diferentes é muito difícil, e ele conseguiu isso muito bem. Então, parabéns para o Fernando Filibert, né? Fernando Filibert, muito bem, eu não conhecia, e acho que é um jovem diretor, mas ele se saiu muito bem, né? As atrizes, como eu já falei, a Sueli Franco, do primeiro ato, acho que ela domina muito a peça, né? Ela tem ela mostra muito do humor dela, dessa velha que já está no fim da vida e não precisa se prender a nada, a regras nenhuma, que pode falar o que ela quiser e o que bem entender, né? Então ela tem muitas tiradas de humor e o público ri muito com ela, e ela tem um domínio de palco muito bom. No segundo ato ela já
ela parece mais mobil, sem ela já não ela parece mais juvenil, andando e não tem mais características de idade, né? E ela conversa com as outras de igual para igual e tudo. A Deborah Evelyn tá muito bem também. É uma atriz que é engraçado, porque a primeira peça que eu vi com a Deborah Evelyn foi no teatro do Copacabana Palace, Hamlet. Eu odeio Hamlet, né? E ela agora depois é uma atriz que é uma atriz que eu vi na primeira peça que eu vejo depois da inauguração, reinauguração do teatro, né? É isso que bom, é um fato curioso, né? A Natalia Jill também nunca tinha visto no teatro, e ela está muito bem. É uma atriz jovem que tem muito talento, já demonstrou isso muito em novelas e fez grandes novelas, e é uma atriz que tem muito talento. E no teatro ela se saiu muito bem, né? Ela tem um domínio também de palco muito bem. As cenas que ela tem que ser monólogos, e ela se sai muito bem, né? Então é isso. É um texto maravilhoso, um texto primoroso, é um texto que deve ser visto, porque é um texto atual ainda, né? E atrizes maravilhosas, uma atuação maravilhosa, né? E é uma comédia, ao mesmo tempo drama, tem de tudo. Eu acho que o público não vai se sentir, não vai se, como diria, esqueci a palavra, não vai se arrepender de comprar o ingresso, porque realmente é uma peça que vale todos os centavos que você pagou. Eu tô dando a minha opinião, quero deixar claro aqui, eu não sou crítico, não entendo profundamente de teatro, mas eu quero deixar a minha opinião do que eu vi, do que eu assisti. Então cada um vai ao teatro e tira suas opiniões, porque a melhor coisa é você ir e tirar suas próprias conclusões. Se você não for, você não vai saber se a peça é boa ou ruim, se aquela peça te tocou ou não tocou. Então acho que todos têm que ir e aplaudam e vão ao teatro, porque o teatro merece ser visto. Essa peça já está 3 anos para ser montada. É um projeto que durou 3 anos, com a pandemia, com isso tudo. Já saiu a atriz, era para a Natalia Timber ia fazer, e agora entrou a Sueli. Então é uma peça que passou por um processo de 3 anos para ser montado, e finalmente montou, graças a Deus, que esse texto chegou a nós. Então é um texto e uma peça para ser vista. Então vá ao teatro. E bom, se vocês forem e quiserem comentar aqui nos comentários, falar o que achou, que gostaram, que não gostaram, e nós podemos discutir isso aqui nesse canal, ok? Um grande abraço e até a próxima. Esperamos sempre um bom espetáculo para todos. Obrigado e até a próxima. Beijos.